Hello, hello, eu sou Cíntia Pamplona. Olá pessoal, eu sou Rafael Batista e vamos começar mais um episódio do Papo de Compadres. Estamos na nossa segunda temporada com convidados muito especiais e o nosso convidado de hoje é o Glaycon, CEO da Varejux. Gente, ele é maravilhoso. Primeiro que ele me dá consultoria para minha empresa. Primeiro ponto. Segundo que ele é especializado em treinamento de liderança de pessoas, de venda. Quem vende não pode deixar de ouvir esse podcast, porque vai ter muita dica sobre venda, porque o cara é especializado em venda, em treinamento de pessoas em si, né? Isso aí. Fazer pessoas normais terem resultados extraordinários, né? É isso. Não, e o cara é bom mesmo, porque antes de começar a gravação a gente tem aquela nossa conversa, né? Pronto, já vai prestar serviço para minhas empresas também. É muito bom. Não, ele é maravilhoso. Ele mudou o atendimento, assim, da minha empresa. Fico feliz. Muito obrigada por participar com a gente, por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Obrigadíssimo. Eu que agradeço, tá? Obrigado, Rafael. Obrigado, Cíntia. É um prazer enorme estar aqui. E espero que nosso bate-papo aí possa ajudar muito mais pessoas aí, né? Que é um grande objetivo nosso, né? É esse o objetivo, né? A gente passar a informação para frente e o pessoal aprender com a gente aqui. E vai aprender muito. Amém. Eu já aprendi em 15 minutos, querido. imagina agora em 1 hora. Você é um querido. Conta um pouco da Varejux pra gente. Legal, Cíntia. Então, depois de 30 anos, né, trabalhando com varejo, comecei a trabalhar com 18 anos. Depois de 30 anos trabalhando em umas marcas bem bacanas, né? Tive uma experiência fora do país também, trabalhando com a Osklen lá em Portugal. Em 2018, eu resolvi abrir minha empresa de treinamento e desenvolvimento, né? Na verdade, minha empresa é de educação corporativa. O foco é ajudar as pessoas a se sentirem mais tranquilas, mais seguras no dia a dia de trabalho, né? Vendas é um momento que a gente trabalha com muita pressão, né? Com muita cobrança. E a gente tem que estar preparado, não só tecnicamente, né? Mas como pessoa, né? Procurar ser uma pessoa boa, porque é relacionamento, a gente recebe pessoas, né? Então, trabalho com vendas, na verdade, eu falo, o foco é você se transformar enquanto pessoa. Você entender que a sua mente é que te vai levar para os seus caminhos de sucesso. Sim. Quando a gente consegue se conhecer cada vez mais, os resultados começam a vir com mais consistência, né? Esse é o que eu acredito. Eu costumo dizer que eu estou humanizando o varejo desde 1990, que foi quando eu comecei a trabalhar em loja. Boa, né? boa. Porque eu acredito que a gente veio nessa terra aqui é para ajudar, para compartilhar, né? Com certeza. Quando a gente ajuda, a vida também te ajuda, né? E a gente fala isso em outros episódios também, que humanizar. Inclusive, tava com saudade de gravar, né? Pô, já tem um tempo que a gente não gravava, né? Segunda temporada estreando aqui. Mas na primeira temporada a gente falou muito da relação, assim, robótica que está surgindo, né? Com aplicativos, com tecnologia, etc. Que o ser humano que quer se posicionar no mercado daqui para frente tem que ser humano, né? Usar bem a palavra mesmo, ser humano, porque a gente estava muito acostumado a fazer aquele... A gente foi criado no passado a chegar, fazer aquele trabalho, entrega teu trabalho e vai embora para casa. Acabou isso. Acabou. A relação humano-robô nunca vai fazer. Perfeito, Rafael, perfeito. Eu costumo dizer que eu vejo robô em loja desde 1990, né? Que robô, para mim, é todo mundo que não tem coração, né? Que não se preocupa com o próximo, né? É exatamente isso que você falou. O trabalho atual, existe um termo, né, em inglês que é a soft skill, né, que são as nossas características de comportamento, de comunicação e de inteligência emocional. Então, se a gente consegue ter uma relação boa conosco, em primeiro lugar, né, se aceitando, isso tudo faz parte de você estar bem com você para você estar bem para os outros. Quem né? não é feliz sozinho não é feliz com mais ninguém, né? Nunca mais vai ajudar ninguém se Aí você contribui ajudar, com a né? sociedade ali, né? É por aí. É o que eu falo isso. A minha empresa é uma empresa de educação corporativa. No início, a minha irmã, ela trabalha, é professora do estado, né? Não tinha muitos clientes, eu já queria colocar em prática. Eu comecei fazendo palestras também em escolas públicas para crianças de 15 anos, para escutar coisas que a gente deveria ter escutado lá atrás, né? Sobre como se comportar, né? Assumir as responsabilidades da sua vida, não terceirizar os problemas, né? Nós somos responsáveis pelo nosso destino, depende das nossas escolhas, né? Tá, isso é um trabalho das bem nossas legal. renúncias, né? Tá aí um trabalho que a gente já falou em fazer, né? A gente podia trabalho pegar esse gancho aí isso é e muito ajudar, maravilhoso, né? cara. Esse trabalho de base é fundamental, é preparar as pessoas para se sentirem mais seguras no mercado de trabalho e na vida, né? E ajudar quem não tem acesso hoje a isso, né? As escolas particulares estão começando a pensar nisso. Mudando, entrando nas grades, né? Curriculares, algumas matérias que possam... Tá começando. A pública vai demorar um pouco mais, infelizmente, que pois é. Começa no privado primeiro. E essa molecada aí da escola pública, né? Que precisa entrar no mercado de trabalho às vezes e não foi preparado como algumas pessoas têm mais condição, né? É fundamental a gente ter um olhar para isso. Né? Com certeza. Fundamental. É a sociedade agora que vai surgir, né? Exatamente, né? É eles que vão estar
conduzindo a nossa sociedade em breve, né? Legal. Então eu trabalho com vendas, com desenvolvimento de líderes, criei escolas de liderança, escolas de vendas, para preparar as pessoas aí para o dia a dia do varejo. Como liderar? Como liderar. Na minha empresa, por exemplo, você tá uma consultoria para todas as minhas Exatamente. gerentes. A gente tem reuniões mensais, né? Mensais, isso aí. Mensais, são mensais, onde você reúne e... Até porque pra gerência eu acho que é uma coisa complicada, assim, porque a gerente, ela tem um problema, todo mundo tem os seus problemas e ela precisa ali o tempo inteiro motivar uma equipe. Sempre tem um problemático ali que vem com um problema maior, outro menor, um que vai desestruturar ali a equipe e ela precisa sempre estar ali com a casca grossa e aguentar o dela e dos outros e motivar, né? E já existe um caminho, né, Cíntia, pra gente poder ter um comportamento mais adequado dentro da loja. É difícil, sem dúvida é difícil, não é fácil. Mas existe um caminho. Então, com treino, com vontade, né, com vontade de realmente encantar as pessoas. Porque o que é um gerente? O gerente é um vendedor de luxo, que ele passa a receber as pessoas que trabalham com ele e atendê-las às necessidades de cada uma delas, né? Sim. Não só necessidades profissionais, principalmente as necessidades pessoais das pessoas, né? Se você entende a pessoa como ser humano e quais são os motivos que fazem com que ela não consiga desempenhar o melhor trabalho dela, esse é o papel do líder. O papel do líder é tirar o melhor de cada um e fazer com que cada um faça as tarefas da maneira mais motivada possível. Né? Agora, para eu motivar alguém, eu preciso estar bem, né? Então, tudo começa com a gente, né? E estar ali, né? Porque a gente tem a imagem do passado. Nas lojas da Cíntia, não. É até um elogio que eu faço. As gerentes estão sempre lá. Geralmente, se tinha um problema na loja, chama o gerente estava sempre lá no fundo, né? Atrás do balcão. Ou da porta. Exatamente. Você nem via. E vinha com uma cara de bravo e tudo, né? Sem escutar as pessoas. Chama o gerente, né? era tipo assim, só ele vai resolver o problema. Mas o gerente bom é aquele que ensina o time dele a resolver os problemas ali. Perfeito. A gente costuma dizer que a gente conhece um gerente quando ele é bom, quando ele não está na loja. Né? Se a loja está funcionando da maneira como tem que funcionar, é sinal de que o gerente conseguiu colocar na cabecinha de cada um a importância do trabalho deles, né? Não, mas isso é um absurdo, assim. Eu vejo por resultado de venda, quando a equipe está entrosada com o gerente, quando eles admiram o seu gerente, é isso. A equipe vende num nível bizarro. Então, a gerência é a ponta ali. É isso que eu quis dizer. É a base, na verdade, pro negócio... Exatamente. Pro negócio funcionar. Pro negócio funcionar. Porque estando ali ou não, gerente. eles fazem pelo gerente, eles fazem pela empresa, eles acreditam naquilo ali, né? Perfeito. O que eu quis falar dessa sinergia. Você vê o gerente em sinergia com o time, né? Não é aquela figura de braço cruzado lá atrás... observando. E é muito curioso quando a gente fala isso, né, Rafael? Porque às vezes a gente vê algum gerente que ele deu um resultado. Tá lá, a empresa alcançou a meta. Mas quando você vai ver a equipe, né, quando você vai ver o quadro lá das pessoas, elas não estão satisfeitas com esse gerente. Está todo mundo estafado, estressado. Esse gerente, possivelmente, ele não vai continuar, mesmo dando resultado. Porque o resultado hoje não é só de vendas, né? Não. Tem que ser um resultado de felicidade, bem-estar. Tanto que a gente costuma dizer que o principal papel de um subgerente ou do número 2 na liderança é zelar pelo bem-estar da equipe. Sim. Tem que ter alguém dentro da nossa loja, dentro da nossa empresa, que está olhando as pessoas com carinho a mais, né? Sem julgamento, sem preconceito, né? E tentando tirar o melhor dessas pessoas. Porque todo mundo começa a trabalhar motivado. O que vai desmotivando é o dia a dia. Né? São as pequenas coisas que não são resolvidas. O convívio é muito difícil, né? Relacionamento é difícil. Sim. Né? O que a gente tenta preparar as pessoas é para elas se relacionarem mais. Mais e melhor, na verdade. Relacionamento é a chave de tudo. É a chave para vender mais, é a chave para você ter o melhor desempenho da sua equipe, o relacionamento que você tem com a sua equipe. Né? Muitos treinamentos meus passam por isso. Relacionamento é o segredo do sucesso. Agora, a parte do relacionamento começa pela comunicação, né? Que é uma outra característica fundamental das pessoas que elas precisam desenvolver. As pessoas não sabem comunicar, ninguém sabe ouvir ninguém, ninguém ouve ninguém. Na verdade, a gente está falando e está esperando o outro calar a boca para a gente falar por cima. Quando, na verdade, o segredo de uma relação é um diálogo, né? Diálogo só entre duas pessoas. O segredo de uma relação, o segredo de uma gestão é o relacionamento que você tem com a sua equipe. Então, um gerente, um líder que não é bom em relacionamento, ele não vai construir nunca uma relação de confiança com a sua equipe. Certamente os resultados vão ficar na metade do caminho, né? Entendi. Essa comunicação parte é do ouvir fundamental. é muito legal, porque isso acontece contigo também, que no podcast a gente está fazendo um MBA, né? Você vai falando, eu vou vendo, vai passando todas as minhas gerentes aqui pela minha cabeça. Não, toda vez que a gente para ouvir as pessoas aqui faz e diferença. Conversar, a gente sai Cara, daqui com novas ideias. ouvir né? é magnífico, é sensacional. Ouvir sem julgar, calando o seu diálogo interior, né? E tá disposto ali a deixar entrar uma informação
com certeza você vai pegar algo que vai te deixar mais forte, vai te deixar melhor, né? E essa bagagem toda veio de quando? Quando você começou, né? Vamos voltar lá atrás, né? Então eu comecei com 18 anos, teve até uma situação curiosa, porque eu comecei e quase perdi o emprego. No meu primeiro emprego, fui vendedor de loja no Rio Sul, só tinham 4 shoppings no Rio nessa época, era difícil para se manter lá. Aí um belo dia eu tô lá pronto para atender o cliente, entra uma mulher toda emperequetada lá, toda cheia de ouro, de brinco e tal, não sei o que. Entrou e falou, bom dia. Ela, bom dia, eu queria comprar uma camisa pro Fernando. Na mesma hora eu não fazia ideia que era Fernando, né? Eu falei, tá bem, claro, vamos ver uma camisa pro Fernando, vamos escolher uma camisa linda pro Fernando aqui e tal. Pega a camisa pro Fernando, o que o Fernando gosta? Ele é esportista, adora fazer esportes, e vai daqui, vai de lá, e daqui a pouco a venda foi aumentando. E eu falei, vamos ver um tênis pro Fernando também. Aí já comecei a tratar o Fernando como se fosse meu amigo, né? Esse Fernando vai adorar, esse Fernando vai adorar, o Fernando vai adorar. Pá, beleza. Comprou lá hoje, na hora de pagar, pagou em dinheiro. Hoje seria uns 15, 20 mil reais essa venda. Foi uma venda muito alta. Muito alto. Eu tinha uma semana de loja. Foi embora. No dia seguinte, estou eu na loja, estou no estoque. Aí um vendedor falou assim, Glaicon, tem um repórter aqui da Globo que quer falar contigo. Eu falei, repórter da Globo quer falar comigo? Pô. Enfim, eu desci. Aí ele falou, você que atendeu a Rosane Collor? Eu falei, quem? Não, a Rosane Collor, que esteve aqui no shopping ontem. O menino falou que foi você que atendeu a Rosane. Eu falei, cara, foi Fernando Collor. Aí que caiu a ficha, né? Que eu tinha atendido a esposa do Fernando Collor, que ele era presidente. Beleza, o cara começou a conversar comigo, o que ele levou, o que ele comprou. Aí eu todo empolgado, mostrei o tênis que ele tinha levado. Ele perguntou, quantos tênis vocês vendem por dia? Esse tênis é lindo. Eu falei, isso aí vende uns 30, 40 pares por dia. Muito bem, isso foi numa quinta-feira. No domingo, cedinho, minha mãe me acorda, né? Meu filho, o gerente da loja tá te ligando. Pô, naquela época o shopping não abria domingo. Ah, não? Não abria. Em 1992 o shopping não abria domingo. Então o gerente ligar pra sua casa um domingo de manhã... É porque deu muito ruim. Deu muito ruim alguma coisa, né? Aí ele falou, Glaicon, o que você fez, cara? Eu falei, o que foi, Luiz? Eu não tô entendendo. Já viu o jornal de hoje, o Globo? Eu falei, não. Ele vai lá e compra o Globo na segunda página e depois me liga. Fui lá, peguei o Globo, tava eu embaixo da foto do Collor, o Collor usando as roupas todas que a Rosane tinha comprado na loja, fazendo exercício, e embaixo tá a foto minha lá, do Glaiquinho lá segurando o tênis, dizendo que vendia 32 pares de tênis por dia. O dono da empresa tava alucinado porque não vendia isso, vendia 3, 4 pares, e os fornecedores estavam ligando para ele perguntando cadê o dinheiro. Você tá vendendo e não tá me pagando? Então eu arrumei um problema pro dono da empresa, né? Aí ele falou, segunda-feira esteja aqui no meu escritório 10 horas da manhã. Eu falei, pronto, você desligado. Falei, mãe, babou. Acho que deu problema. Domingão. Mas fiquei feliz de ver minha foto no jornal lá, do Collor, todo mundo me ligando e tal, mó farra. Segunda-feira eu tô lá na porta lá do escritório esperando o cara, ele aguarda aí. 10 horas, nada dele me chamar, 10h30, nada, 11 horas, nada. Deu 11h30, ele chegou pra mim e falou assim, pega a chave, vai lá pro Rio Sul, lá, porque tem uma fila gigante de gente querendo comprar o tênis. Tu deu sorte. Depois a gente conversa. Aí é o que eu falo de um erro que eu cometi, né? Ou seja, eu falei besteira. Eu falei o que eu não devia, né? Tem um amigo meu que diz que não existe mídia negativa, existe mídia. É por aí. É muito bom. Não tem, muito saiu bom. Ali, se deu bem. Mas isso foi engraçado, porque isso mudou minha forma de enxergar ali. Eu fazia engenharia, você falou que você é engenheiro, eu fazia engenharia elétrica. Eu sou engenheiro eletricista. Eu fazia engenharia elétrica. Quando eu vejo que tinha um erro, né? Tinha feito essa situação toda assim positiva, vendendo pra caramba, aí que eu me liguei no marketing. Porque não existia marketing nessa época. Não existia. Não tinha marketing, nem a matéria marketing, o curso marketing não existia. Aí eu falei, caraca, adorei isso. Eu comecei a estudar. No ano seguinte, eu mudei meu curso de engenharia para marketing. Eu sou da segunda turma de marketing da Estácio, do Rio. Naquela época o MEC nem reconhecia o marketing como um curso ainda, né? Nossa. Então ali começou a minha história realmente no varejo. Depois dali eu tive uma ascensão até que foi rápida, fui gerente, fui supervisor, fui diretor de marca, e daí foi legal. Até hoje, né? Sem escolhas erradas, na verdade, com relação à carreira, tá? Porque eu amo o que eu faço, amo ajudar as pessoas, estar com as pessoas, né? E quando dá esse estalo que você tem que sair do varejo, da ligação direta ali, você continua no varejo e em várias outras áreas, né? E você vai abrir a sua própria empresa. Como é que você decide isso? Em 2018, com a Lise me chamou, a marca aqui do Rio, maravilhosa. A Lise meus compadres estiveram aqui com a gente também. Tiveram, né? Tiveram. Samuel, Diego e Thalita, maravilhosos. Eu fui fazer uma palestra
aqui no Rio, no Rio Sul. E aí o Samuel, que é um dos sócios da Lise, viu a palestra e mandou uma mensagem no LinkedIn, queria bater um papo comigo, que ele queria dar um treinamento para a equipe dele. Nessa época eu estava trabalhando ainda na Embrands. Né? Eu falei, pô, não posso, Samuel, eu estou trabalhando ainda e tal, não sei o quê. Aí eu conversei com o meu diretor lá, ele autorizou, eu fiz um treinamento para a equipe dele. E nesse treinamento para a equipe dele, não sei, sabe, uma luzinha brilhou, conversando com ele, com o Diego e com a Thalita, eu lembro como se fosse hoje. Eu olhei para ele, eu falei, vem cá, ano que vem, vamos fazer um trabalho juntos? Ele falou, vamos. Ali naquele momento eu tomei a decisão, eu falei, cara, acho que chegou a hora, depois de 30 anos trabalhando para as outras empresas, chegou a hora de eu montar minha empresa de ensino, de consultoria e treinamento. Aí foi isso, em 2018, dezembro de 2018. E aí você... Aí encerrei o ano ainda na Embrands, em janeiro eu pedi demissão. E eu lembro que quando eu pedi demissão, eu estava com medo danado, né? Taurino, largar o certo pelo duvidoso. Muito medo. Aí o que eu fiz? Eu prospectei 5, 6 marcas. E aí essas 5, 6 marcas toparam. Aí eu falei, bom, então pelo menos durante um ano aqui eu tô garantido. E caí para dentro, acreditando, sonhando, enxergando, visualizando, mentalizando, fazendo com amor, com vontade. Aí vingou. Foi em 2018. Que essa virada de chave é a maior dúvida de todo mundo, né? Não, eu acho que é a mais complicada, a né? gente abre dá mais medo. A gente abre umas enquetes no Instagram e tal, todo mundo vem nessa. E principalmente se a pessoa já tem uma família estruturada, né? Ou seja, se você já tem uma atividade que você já faz com garantia, você largar, abrir mão disso e dar esse passo que você lá dentro de você, se você não acredita, você sabe que tem uma possibilidade muito forte de dar certo. Sim. Né? Você precisa ter isso dentro de você. Acreditar em você é fundamental, né? Pra gente poder agir, né? Mas é mais fácil quando não tem pessoas que dependem de você. É mais fácil quando não tem pessoas que dependem de você, exatamente. A gente tinha essa dependência familiar, assim, mas ajudou muito o fato de, no meu caso, não ser casado, não ter filho e tal. Igual a mim também, Rafael, também. Pra mim também ajudou bastante. Como eu comecei cedo... a pessoa que é pai de família, que tem aquela responsabilidade ali de colégio, enfim, de várias coisas, de outros seres humanos, é muito mais complicado tomar essa decisão. Tem que ter muita coragem, né? Normalmente começa lidando os dois paralelos, que é muito difícil. Isso que eu ia falar, Cíntia, perfeito. A minha vida inteira eu fui empreendedor paralelo, né? Mesmo no varejo, quando eu trabalhei em Portugal durante 10 anos lá, eu queria fazer algo mais. Eu acho um absurdo a pessoa, sei lá, das 6 horas da tarde, a pessoa acaba o trabalho e depois não faz nada até o dia seguinte. Sempre gostei de estudar, de fazer curso à noite. E a fotografia era algo que eu curtia. Então eu entrei no curso de fotografia, virei professor de fotografia na escola onde fiz o curso, depois virei correspondente estrangeiro da Globo, lá em Portugal, 10 anos. E que história legal. Tu foi para Portugal? Fui para Portugal pela Osklin. Pela Osklin. Né? Montar 4 lojas lá da empresa. Tu já tinha um cargo... Eu era supervisor da Osklin aqui e fui para lá como gerente comercial. Uma master franquia. O dono da empresa lá era o ex-ministro da Economia de Portugal. Você foi expandir a marca lá? Não tinha uma loja em Portugal? Não tinha nenhuma loja internacional, né, da Osklin, né? Então ali a gente foi o ponto de encontro da Osklin Internacional. Quem queria levar a Osklin para fora ia lá em Portugal, ficava lá uns meses com a gente, tal, estudando o negócio. E tem hoje a Osklin em vários países? Ou... Tem. E eu lembro que o Dr. Mário, né, o meu ex-patrão, eu aprendi muito com ele. O cara é ministro da Economia. Toda segunda-feira tinha reunião com ele, 8 horas da noite, para falar sobre o negócio. E eu lembro muito, logo no início, ele falou, ei, Glauco, como é que estão os negócios e tal? O que você está pensando em fazer? Eu falei, doutor Mário, eu acho que a gente pode ir por esse caminho. Ele me interrompeu na hora, falou, ops, eu não te trouxe para... Nunca esqueço, eu não te trouxe para Portugal para você me dizer o que você acha. Eu te trouxe para cá para você me dizer o que você pensa, o que você acredita, o que você está enxergando, o que você vai ver. Então, esse aprendizado no mercado português, onde as pessoas não têm essa necessidade nossa de encantar o outro, lá eles falam direto com você. Eles estão zero encantamento. Zero encantamento. Preto, branco do branco. É isso. Não tem esse jeitinho, não tem o diminutivo, né? Me dá um cafezinho, você vai ser o último a ser servido. Você entra e fala, me dá um café, por favor. Eu fiquei muito impressionada quando eu fui a Portugal. Tem uma história rápida contando que fui comer... Eu tava grávida, enjoada, muito enjoada, passando muito mal. E aí, antes de ter neném, a gente decidiu passar uns dias em Portugal. Aí tô eu e o Bruno jantando no restaurante, só que eu muito enjoada. Eu falei, Bruna, vamos dividir um prato. Aí eu falei, vamos perguntar se dá pra dividir, né? Eu falei assim, esse polvo aqui, dá pra dividir? Aí ele virou pra mim e falou assim, dá.
Até 10. Eu falei, dá pra dividir pra 2? Dá. Pra até 10. Cada um dá uma garfada. Então Errado ele não tá, né? Não tá errado. Não tá errado. Vai ser muito, tipo... Mas a gente não tá treinado Eu tô treinado pra isso. essa grosseria, né? eu nunca fui a Portugal, mas falaram pra tomar cuidado. Você chegar, tem isso, cara? Fala, tem. E aí ele não vai trazer. Ele tá a gente muito tem certo, essa mania, mas né? a gente tem eles não têm esse glamour. Não tem essa necessidade não fica rodeando, do queridinho. É isso aí, exatamente. No dia que eu aprendi a pedir o café, eles me atenderam mais rápido. Eu chegava, me dá um cafezinho, ficava esperando. Me dá um café, faz favor? Pode botar até a voz mais grossa. Eles gostam disso. Aí chegava o café lá, ele, bom dia, bom dia, bom dia. Enfim, aí lá nesse período que eu estava em Portugal, foi um aprendizado enorme. E chegava à noite, não tinha o que fazer, a loja fechava. Eu falei, quer saber, eu vou fazer um curso de fotografia. Porque estava começando a era dos sites, dos e-commerce. Sim. E eu precisava fotografar os produtos da Oscar lá pra gente fazer o site, né? Enfim, virei professor na escola. Aí depois mandei e-mail pra cá e virei correspondente estrangeiro, fotografava os futebols lá da Champions League, fazia tudo que era de brasileiro. Era um em horário diferente do que você trabalhava na loja. Exatamente, aí geralmente aos finais de semana que tinha muito evento. O que eu tô querendo dizer é isso, é exatamente isso. Ou seja, para você fazer uma mudança. E aí, ou seja, chegou num momento onde se eu tivesse a opção de largar o varejo e ficar com a fotografia, eu já poderia ter ficado. Sim. Né? Por quê? Porque eu construí ali uma cama, né? Então, para o empreendedor, se ele quer dar um salto... E eu lembro até hoje, meu professor de fotografia, ele disse o seguinte, você quer ser fotógrafo? Então arrume um emprego. Aí as pessoas às vezes não entendiam. Como assim, professor? Eu quero ser fotógrafo, mas eu quero viver disso. Não. Você arruma um emprego. Porque com o dinheiro do emprego você vai comprar o equipamento. É isso. Né? Então não dá para ter uma coisa. A gente estava conversando mais cedo aqui da importância de ter mais uma, né? Não só fonte de renda, ter mais uma atividade, né? De diversificação. Eu acho que diversificar não é só a grana. É todas as outras empresas que eu construí depois da primeira me ensinaram muito a melhorar a primeira. Olha isso. Isso que é o mais legal. É isso aí. Porque acho que é igual ter filho. Eu tenho um, Cíntia tem 2, são meus afilhados. Eu acho que você começa a educar o mais velho melhor com coisas que você aprende com o mais novo. Perfeito. É como se fosse... eu acho que tem que ser inquieto, né? Não para ganhar, não para você abrir uma outra coisa que vá ganhar dinheiro. Qualquer coisa que te deixe inquieto. Vou estudar isso aqui. Isso aqui, de alguma forma, vai adicionar no seu principal. É isso aí. E isso é o conhecimento, eu vou, né? Isso sei é o conhecimento. malhar. Peguei que toda vez depois do trabalho, vou malhar. Durante a malhação, você vai ter ali algum tipo de ideia sempre vem para o seu principal. Perfeito. Vou estudar qualquer coisa. Fotografia, vou estudar, sei lá, qualquer coisa. Geografia, mas você vai ter alguma coisa que vai despertar e vai adicionar ao seu principal. Eu acho que o fato de você não se acomodar faz com que você... Em casa, vendo televisão, você não vai pensar em nada. Na academia... Isso é até científico. Na academia... Não sei explicar, minhas melhores ideias vinham no ciclismo. É isso. Larguei o ciclismo há um tempo, né? Mas as minhas melhores ideias vinham quando eu estava pedalando. E é impressionante que a ideia vem e você, caramba, é quando você tá oxigenado. Ou dormir. Adoro dormir para resolver problema. O que você faz quando tá com problema? Eu falo, se tiver um sofá, eu deito e durmo. Porque, não sei, refresca, eu acordo com a mente mais tranquila. Eu não sei explicar a parte técnica, mas dizem que é isso. Você lava e melhora. Com certeza tem parte de oxigenação, melhoria, né? etc. Aí você acorda. Até quando dizem, na faculdade de engenharia, o professor falava isso. Cara, vocês são doidos de ficar estudando a madrugada toda e vir fazer a prova 8 da manhã. Eu fiz isso umas 2 vezes, não absorve nada. Você tem que estudar, dormir e vir fazer a prova. Dá tempo pro corpo processar, né? Eu lembro que o meu projeto final, que tinha que entregar, era a dissertação, né? Sim. E eu fui direto pro mestrado. Eu queria fazer mestrado, mas também trabalhando. Então tinha que ser uma dissertação interessante, um projeto final interessante para me validar, para ir para lá. Eu lembro que eu fiquei uns 2 meses travado lá numa simulação. Engenharia é essa loucura, né? Eu resolvi... Eu lembro até hoje o dia que eu acordei e tinha a solução. Foi quando eu acordei. Que a maçã caiu, né? É maravilhoso. Mas é isso, é o momento que os espanhóis eles chamam de ócio criativo, né? É, isso. Que é o tempo de você ter para você... não tá fazendo nada. Não, você tá fazendo sim. Você tá cuidando do seu corpo e tá botando o seu laboratório para funcionar, né? Sim. E eu trouxe a fotografia pro Brasil até quando eu voltei pro Brasil em 2012. Né? Fiquei 10 anos lá. Na verdade, depois da Oscar, eu ainda fui lá pra Hip Cool, aquela marca de surf, né? Que foi uma experiência brilhante. Fiquei 2 anos lá. Já juntei dinheiro pra comprar umas peças da Hip Cool. Porque a Quicksilver tinha aberto 5 lojas em Portugal. E a Hip Cool não tinha loja nenhuma. E um patrocinado nosso do surf, ele era também patrocinado da Hip Cool lá. E aí ele falou lá com o CEO da Ripco, falou, tem que conhecer o Glaico para ele abrir loja, é o cara que abre loja aqui. Aí me colocaram lá para abrir 5 lojas da Ripco lá em Portugal e foi maravilhoso, porque o escritório era na França, em Rossegor. E foi o momento que eu dava treinamento.
com tradutor simultâneo, porque o meu inglês é fraco, meu francês não existe. E lá tinham franceses, tinham ingleses, tinham brasileiros, e tinha eu lá na frente falando com todo mundo, e todo mundo com um headphonezinho. E eu lembrava que às vezes eu trazia alguma gíria nossa daqui do Rio de Janeiro, e um olhava pro outro e tipo assim, o que ele tá falando? Mas foi muito rico esse contato, né, com essas pessoas todas. Em 2012 eu voltei pro Brasil. Fiquei na Armadillo, também, que é uma marca bacana aqui no Rio, 5 anos. Depois eu fui para Embrands, e aí quando eu decidi montar a Varejux, em 2018. E a Varejux hoje, ela não é focada no varejo? Não. Ela treina pessoas. Treina pessoas. Na verdade, eu faço trabalho também de mentorias individuais com empresários que estão partindo do negócio, por exemplo, do digital e indo para uma loja física, né? Porque na pandemia muita gente começou no digital e agora, quando a pandemia já deu uma esfriada, estão querendo abrir uma loja física e não é a mesma coisa, Não, né? não é a mesma coisa, não. Não é a mesma coisa nenhuma, né? Eu sou da loja física. Aí me fala de loja online. É totalmente diferente. É outro mundo. Outro mundo. É uma coisa é muito doido. É muito doido, né? É realmente precisa de consultoria. Pois é. E além dessas, por exemplo, às vezes tem alguma supervisão de loja que quer desenvolver, quer fazer um trabalho mais personalizado. Né? Então eu falo, a empresa Varejux, ela é de educação corporativa. Né? O meu trabalho, assim, pesquisa de clima, é uma agência de recursos humanos, né? Fazemos pesquisa de clima, pesquisa social, né? A gente faz essas atividades que um departamento de RH faz, mas o nosso foco é desenvolver os líderes das empresas. E isso é uma consultoria que é mexer no vespeiro, né? O dono da empresa acha que tá tudo bem quando vê. Quando vê o resultado das pesquisas. Isso é legal, né? Você quer sair do conforto, você é isso aí. Mexe nisso. É o que eu preparo. Você está preparado para a lei, tem que ter estômago. Ao mesmo tempo, é o melhor caminho para você se desenvolver, né? Que quando você recebe o feedback do outro e você escuta, o escutar aí, né? Que a gente estava falando. Sim. Quando você escuta lá sem julgar, entendendo o ponto de vista das pessoas, colocando um pouco mais de empatia, a intenção é melhorar o negócio, né? Sem dúvida, né? Lógico, não. Quando você escuta, são eles que eles são a cara da sua empresa. É isso. Não tem como ser onipresente. Tem várias pessoas que me representam ali. E se a pessoa está insatisfeita, seu cliente vai sair insatisfeito. É exatamente isso, né, Cintia? Não tem como. Não tem outra matemática. A pessoa tem que atender muito bem. É isso. E às vezes ela fala pra você que tá bem, mas na verdade não tá, né? Porque não é todo mundo que fala que tá mal pro outro. Você só fala que tá mal pra quem você confia, pra quem você sabe que não vai usar aquilo ali contra você. É verdade. Sim. Senão vira uma hipocrisia. Tá tudo bem? Tá. Olha, Glauco, mas eu perguntei pra ele se tá tudo bem. Você perguntou, mas você percebeu o comportamento da pessoa? O que faz a diferença na vida é o comportamento. Porque empresa que tem dono também, falar mal da empresa é igual falar mal do filho, né? Exatamente. Dá aquele choque inicial. Você aí o gestor tem que trabalhar bem. Não, o gestor tem que trabalhar. Não, eu quero dizer, por isso que o funcionário às vezes não vai falar. Exatamente. Ele vai falar, ele não vai gostar. As pessoas falam assim, como é que eu engajo a minha turma? A minha equipe, eu pergunto quem é que pode esticar, ninguém pode esticar o horário, eu pergunto quem pode, sei lá, trabalhar um dia mais com compensação, depois ninguém nunca pode. Tem algum problema aí, com certeza, na relação da gestão com a equipe. Se a equipe não está engajada, meu amigo, tem algum problema na relação? Tem, porque quando eles abraçam a causa. Abraçam a causa. Hoje eu não posso, mas amanhã eu posso. Então eu te cubro hoje, eu faço amanhã. Porque você falou uma coisinha aqui no início, Cíntia, que é fundamental. As pessoas fazem por nós. Fazem por nós, eu não tenho dúvida sobre isso. Não tem que ter dúvida, né, cara? As pessoas fazem dependendo do que você faz com todos aqueles que estão ali ao seu redor. Né? E justiça, encantamento, escutar as pessoas, princípios morais. Na nossa escola de liderança, o módulo 1 fala sobre quem é você. E não, eu não entro numa sala para dar treinamento para falar dos outros. Eu não entro numa sala de desenvolvimento de pessoas para falar de um funcionário, por que eles... Não, eu entro para falar da gente, o que eu tenho que mudar para aquela pessoa perceber que eu estou ali para ajudá-la, que eu quero ver o melhor dela. Que o melhor dela é o meu melhor, que o meu trabalho depende dela. Que não basta só o resultado de venda. Eu lembro quando eu falava muito isso do Rogério Ceni. Rogério Ceni, não é todo mundo que acompanha futebol, mas o exemplo é muito rico. Rogério Ceni foi um excelente jogador, um goleiro fenomenal, batia faltas como ninguém, tornou-se técnico. Foi treinar o Flamengo. Só levou pedrada. Foi campeão de 2 torneios no Flamengo, mas não ficou. Porque ele deu resultado, mas não deu relacionamento. Não basta resultado. O primeiro time que ele pegou foi o São Paulo, ele já tomou uma pedrada. Ele saiu de ídolo para saiu mal, né? Apedrejado quase, né? Exatamente. E todo mundo falava isso. E agora eu usava isso como exemplo de caso, né? Nos cursos. Porque às vezes eu adorava pegar a entrevista do Rogério Ceni depois que ele perdia o jogo.
Se você fosse ler a entrevista, ele estava dizendo lá, não, o Glaicon ele falhou no gol, o Rafael não correu o que devia. Ele ficava... Ele não joga pra ele, Nunca né? jogava pra ele. Ele ficava apontando as culpas pros outros, poxa. Aí não parava em lugar nenhum. Aí agora ele tá melhorando, deve estar fazendo algum curso lá, não foi comigo não. Não foi não? Eu achei que você ia falar, pô, já atendeu o Fernando Collor, pra atender o Rogério Ceni é mole. Isso aí que você falou é importante. É bom, mesmo você sabendo ali que de repente você não é responsável por aquilo ali diretamente, mas indiretamente o líder é responsável pelas atitudes É isso aí, né? Eu aprendi uma coisa... da sua equipe. Então tem que trazer pra você. Né? E não é só E trazer... depois na vitória é nós. O líder, cara, ele tem que ter pescocinho largo, vai engolir sapinho. Na derrota, eu. E na vitória, nós. Mas você sabe que não é só no discurso, eu acho que na prática também. No início da minha carreira, eu tinha alguns problemas na empresa e falava assim, pô, que sacanagem que fulano fez comigo. Eu não mereço isso. Trata todo mundo tão bem. Assim, essas questões. E aí, quando na prática comecei a botar a culpa para mim. Legal. Aí você fala assim, eu lembro que eu discuti isso com meu pai. Ele, mas se não é culpa sua, eu falei, mas se a empresa é minha, Perfeito, a culpa é minha. Por quê? Ele, mas onde que você errou? Eu falei, em trazer essa pessoa. Isso aí. Ponto final. Isso aí. Ou então não treinar essa Maravilhoso. pessoa. Isso aí. Ou não Maravilhoso. dispensar quando ela deu Maravilhoso. sinais de que não seria uma pessoa, às vezes, de boa índole, um exemplo. Porque ela entrou lá e ela ficou 3 meses de experiência, pelo menos. Por né? que eu não vi isso? E nesse... Eu negligenciei, ele deu sinais, eu negligenciei. Então, Perfeito, agora, perfeito, então assim, irmão. quando você traz a culpa não só no discurso, que é importante, na prática É isso também. aí. Quando você traz a culpa, você muda, né? Quando você não traz, você espera que o outro vai mudar. Você fica terceirizando a culpa, né? Isso é Terceirizar falta de a culpa. autorresponsabilidade, né? Quando a gente assume responsabilidade na nossa vida, né? As coisas começam a acontecer de uma maneira diferente, Sim, né? uma coisa que eu tava vendo no seu questionário, você falou sobre uma criação rígida, né? Sim. A Pai gente, sempre muito em cima, muito em cima. Fala muito, um pouquinho, muito. você acha que isso Muito. fez bem, mal? Fez Como foi? muito bem. Fez muito bem, que a gente vai entender isso depois de velho, né? Se bem que com 20 e poucos anos eu já entendi isso. Porque eu tenho certeza que a minha ascensão foi em função da minha criação. Porque aquilo que eu falo, o que promove a gente não é só a nossa competência técnica, é o comportamento que você tem com as pessoas. Sim. A educação, é levantar quando alguém chega, né? É você olhar nos olhos, é você apertar a mão com firmeza, é você cumprir aquilo que você fala, é você deixar os outros falar. É a autodisciplina. É você não acha? autodisciplina, É a autodisciplina. sem dúvida. Que só depende da gente. Exatamente. A autodisciplina Que só depende da gente, não depende de mais ninguém. Quando você enxerga isso, o game muda. Sim? Você vê que o poder está na sua mão. E é esse tipo de poder que eu tento passar nos meus treinamentos, sabe? Eu gosto de trazer muito... Eu digo sempre isso. Eu não trago achismo de nada, assim. Eu trago ciência. Eu trago pesquisa de Harvard, de comportamento, dos psicólogos, do Amy Cuddy, de postura de poder. Quais as principais características que você acha que um grande líder tem que ter? Cara, a primeira dela, sem dúvida nenhuma... Boa pergunta, né? A primeira, sem dúvida, também é humildade. Humildade, para mim, é a palavra mais linda da língua portuguesa. Humildade, né? Humildade não é você se sentir inferior a ninguém, é você achar que ninguém é melhor do que você e você também não é melhor do que ninguém. Tá todo mundo ali para entregar o seu papel. A humildade, para mim, ela é fundamental. Aí, junto com a humildade, a gente poderia elencar várias... Capacidade de escutar, capacidade de construir relações de confiança, que na verdade são as características, Cíntia, que são as soft skills, né? Não são as características de comportamento, de conhecer o negócio, de conhecer o processo, de conhecer sobre comportamento humano, de conhecer sobre o que motiva, o que não motiva, de conhecer um pouquinho sobre Abraham Maslow lá, que criou a teoria das necessidades humanas, o que as pessoas precisam para ser feliz. Hoje ninguém está bem. Amor, afeto, carinho, atenção, isso é necessário. Isso que junta, que une as pessoas, né? Quando as coisas não estão boas. Agora, se quando as coisas estão ruins, não tem isso. Quando as coisas estão boas, não tem isso, não tem esse ambiente do líder, de cuidar. A responsabilidade é sua, líder. Você é responsável por aquele espaço. Mas eu não estou ali o tempo inteiro. Sim, é aí que a gente vai ver se você é bom ou não. Como que você está construindo as responsabilidades nas cabeças das pessoas, né? O que elas pensam a seu respeito. Então, uma grande característica do líder, para mim, é essa capacidade de você agregar, de você desenvolver os talentos, sabe? De você estar além. O líder tem que estar além. O líder não pode ter essas pequenezes assim do ser humano, inveja. Eu vejo líder que compete com o vendedor, que o vendedor faz uma venda boa, o líder fica meio
Aí, amigo, não vai dar certo. Não vai dar certo nunca, né? Vê que o cara a liderança ela é altruísta. Vê que o cara tá crescendo e amassa o cara. O papel do líder é fazer as pessoas voarem. Começa a botar em atividades ali pro canto. Eu vejo líderes, às vezes, Rafael, que tem um vendedor lá, que é quase uma borboleta, que começou lá, não sabia muita coisa, foi treinando, foi desenvolvendo, já está pronto para voar. E o líder não fica deixando ele sair da loja, porque ele fala, não, porque senão eu vou ter que treinar outro. O líder, você tem que ser uma plataforma de lançamento. Você prepara as pessoas para a vida. É isso. Liderar... Roberto Justo fala muito isso, né? Contrata gente melhor que você também. Amém. Tem gente que não gosta, ou treinar para que fique melhor que você. Exatamente. E, liderar é uma declaração de amor, cara. É você fazer as pessoas chegarem nos lugares que às vezes nem elas acreditavam que elas eram capazes. E aí fica e é isso que me cola no varejo. Sabe? É essa capacidade que a gente tem de fazer com que as pessoas consigam alcançar os objetivos dela. A coisa que me dá mais gozo, que me dá mais prazer é ficar lendo no meu Instagram, no meu WhatsApp, os depoimentos da turma aí, às vezes de 20, 22 anos. Fala, porra, Glauco, obrigado, você mudou minha vida, você me colocou no caminho, você me deu... Se eu tô aqui hoje é porque você me ajudou. Esse reconhecimento... Isso é muito legal, Isso né? é maravilhoso, Isso é muito legal. Tem acontecido no Instagram do Papo de Compadres. Chega mensagem, isso é pessoal maravilhoso, que viu um episódio... E mudou ali e mudou a forma de pensar. Vou tirar do papel, que eu sempre quis tirar e não tive coragem. Uns estalos, assim, eu não digo sabe? que é uma chuva, não, que a gente tá começando agora, mas assim, vem pouco, é o suficiente, basta um. Você olha assim e fala, caramba. Se a gente tá conseguindo impactar um, já tá valendo a pena, né? E tá impactando outros, é que poucos falam também. É verdade. Entendeu? E o que fala já representa ali um grupo. E o que você acha que é, tipo assim, é muito bom para um vendedor? Assim, para você conseguir conquistar um vendedor? Como assim? Vou dar um exemplo. Você acha que a sua equipe tá ali meio... não tá muito entrosada. Que dica que você dá para você conseguir tentar entrosar aquela equipe ali? Porque você sempre tem um ali que tá mais afastado, você tem que conseguir trazer ele para você, porque aí quando você traz ele, você traz um amiguinho dele, e aí aquilo ali vira um bolo, né? Isso aí, assim, não existe na minha cabeça uma relação de gerência, né, líder e liderado, se não houver o diálogo, se não houver as conversas frequentes, né? Os encontros semanais para bater papo. Tudo se resolve numa conversa, né, Cíntia? Aonde você leva a pessoa para conversar, para procurar entender. Porque a maioria das pessoas escuta com a intenção de responder. Na verdade, se eu tenho um vendedor que não está muito legal, a tendência é o gerente ir lá e fazer perguntas. Por que você não vendeu bem? Mas por que você não fez isso? Mas por que você não fez isso? Verdade. Quando, na verdade, a conversa é ao contrário. O que está fazendo você não conseguir isso? Está acontecendo alguma coisa aqui que eu não esteja percebendo? Alguém fez alguma coisa contigo que eu não tenha visto? Como é que está a tua vida lá fora? Como é que tá as pessoas? Como é que tá a sua vida lá fora? Gente, porque as pessoas têm vida, né? É fundamental. E aí não existe, né, Cíntia? A pessoa quando entra na loja tem que separar o problema. Ninguém separa, minha amiga. Somos humanos, não somos robô. Robô separa. É o binário, 0 e 1 separa. A gente não separa. Você entra para trabalhar com aquele seu sentimento triste do teu filho tá dodói. Isso. O que vai mudar a sua capacidade de construir mais coisas é a forma que você encara os problemas que a vida te apresenta, porque tudo começa aí, né, Cíntia? Eu estou fazendo um curso agora de produtividade também. E fala muito sobre isso. O fundamental, o primeiro ponto é você estar bem, você cuidar da sua mente. É cuidar da sua cabeça, cuidar da sua forma de pensar. Você tem que ter métodos e modelo mental. 2 coisas que tem que andar junto. Método é o caminho que você cria para alcançar alguma meta, né? Isso é a definição de método. E o modelo mental é a forma que você encara as adversidades, a forma que você encara os problemas. Essa mesma pessoa que disse que a maioria das pessoas escuta com a intenção de responder e não com a intenção de entender, que foi quem escreveu o livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, Stephen Covey. Ele fala exatamente isso. Ele fala o quê? Esqueci o que ele ia falar. Mas eu ia te falar uma coisa... O problema não é o problema. O problema é como a gente lida com o problema. Foi isso Exato. que ele falou. Mas, isso. Porque assim, pegando um gancho, a gente foi criado, né? Tudo é evolução, né? Talvez os nossos pais não foram criados, às vezes, para cuidar do corpo, da saúde física. Não faziam academia, esporte, etc. Cuidavam ali do ensino, aprender uma profissão e tal. Cuidava do técnico, né? Aí a nossa geração já começou a cuidar do técnico e do corpo, porque viu que faz diferença para ter uma velhice. Agora a gente despertou para a mente, né? Legal que você está trazendo. Porque, assim, hoje a nossa geração, os da nossa geração que cuidam da mente e exploram bem ela, já estão à frente.
Agora é olhar para essa nova geração que vem aí e falar assim, você tem que cuidar do técnico, do corpo e da mente. Perfeito. Porque tá chegando um time, e aí você se destaca nisso porque você começa a trabalhar a mente das pessoas, que entra com a mente que nunca foi pra academia. Você nunca levou a mente pra academia. Ela ali tá atrofiadinha ali, ela nunca fez um exercício. O primeiro que faz até dói a cabeça, é né? uma terapia, exatamente o músculo, né? É uma terapia, alguma Exato. coisa do tipo e tal, trabalhar, ler bons livros ali. Perfeito. Então acho que. Não, foi muito legal o que você trouxe, né, esse trinômio, o técnico, o corpo e a mente, né? E é muito importante também, a gente não pode deixar de falar do Daniel Goleman, né, que trouxe a inteligência emocional para o ambiente corporativo lá nos anos 90. Porque hoje em dia, se a gente não tem inteligência emocional para realmente respirar e não pirar, né, você vai tomar atitudes, às vezes, muito que causam prejuízo, né? Porque você agir com a cabeça quente causa prejuízo, certamente. Né? Então, inteligência emocional, capacidade de se relacionar, capacidade de se comunicar, eu diria que são as 3 características fundamentais para um líder, né? Sim. E Característica o que ócio, tem que você ter. falou do ócio criativo, né? Quem fala ócio criativo, eu adoro, eu preciso. Mas uma coisa que meu pai me falou uma vez, que a gente também tem que tomar muito cuidado como empreendedor, é o vazio do excesso de coisas. Às vezes você está fazendo tanta coisa que ali dá até um vazio. Que se você não for lá no ócio criativo parar, Legal isso. você se preenche, entendeu? Talvez é o você vazio está do excesso fazendo de um coisas. monte de coisas que não está te levando para lugar nenhum, né? Porque às vezes eu Te dá a falsa ideia de E estar eu tô ocupado falando e isso. produzindo, né? Produtivo, Mas não pode ser. progredindo, né? Porque isso. produção não é Isso. progresso, Que né? aí você pega, às vezes, aquele teu funcionário, até mesmo um CEO, até o fundador de uma empresa, tá correndo ali pra caramba e tal, mas para. E isso eu tô falando de mim mesmo. Até eu acho que a Cíntia se inclui também. Às vezes a gente tem que parar e falar assim, peraí, que às vezes a gente tá correndo tanto que a gente esquece do ócio criativo, né? E acaba vivendo esse vazio, do excesso de coisa. Porque Chega tem no final medo do até dia- desse ócio criativo, né, Rafael? Porque acha que o ócio criativo é errado. Ah, não, mas como é que eu não tô fazendo nada? Ócio Como é que eu tô criativo- deitado na rede? Mas é Né, porque o a mundo gente... tá aí, minhas lojas abertas e eu deitada na rede. Sim, você precisa se permitir a porque deitar a na gente rede. foi ensinado a ser julgado a fazer isso. Que A gente na foi mal verdade- formado, né? mal formado, Todo mundo foi mal formado. A gente não aprendeu a escutar. A gente aprende a falar com 2 anos de idade, aprende a calar a boca com 70, né? Quando tá velho. Aí você vê que não adianta ficar falando muito. Ninguém te lá no meio do caminho te fala, olha, escuta mais, 2 orelhinhas, né? Ninguém aprendeu a perceber. Perceber é com os olhos, é você observar e perceber que algo não tá legal. Sim. Tem que ter um interesse muito genuíno seu em querer desenvolver o outro, né? É uma limpeza de ego, assim, absurda. Porque não é por você, o líder não faz por você. O líder não faz por si, ele faz pelo outro. É porque o líder agora tem que gostar de gente, cara. Ah, isso. Gente viva, tá, ponto. Rafael? É, gente Porque eu viva. costumo perguntar para as pessoas na entrevista, você gosta, por que você quer trabalhar com varejo? Ah, Glaicon, porque eu adoro gente. Aí eu ainda complemento, né? Mas gente viva ou morta. Porque não basta gostar de gente, né? Você tem que gostar de fazer o outro feliz. Você tem que gostar de fazer com que aquele momento que a pessoa passou com você seja agradável para ela. Gente viva. Sim. Né? A gente, né, com cor, né, com vida, cor, propósito e empatia. Tem que estar andando junto essas Você palavrinhas. tem Né? você conversou com a gente também dos 4 P's, né? Eu até anotei aqui. Fala um pouquinho Isso dos deles, 4 achei P's, eu legal. não sei nem se vou lembrar agora, para te falar sincero. Vou Rafael. ler pra você não, também, não, tocar não, uma não, palhinha. não, Não? eu acho que eu lembro. Os 4 P's é o seguinte, quando eu comecei lá no marketing, o Philip Kotler é considerado o pai do marketing, né? Ele que crivou lá os 4 P's do marketing: produto, preço, praça e promoção. Né? Você promover o produto não é botar o preço baixo, mas é fazer com que ele apareça. E quando veio a pandemia, onde todo mundo começou a se reinventar, onde todo mundo começou a falar mais de empatia, de amor, de solidariedade, de carinho, de afeto, eu comecei a falar para as pessoas o seguinte: olha, isso que a gente está falando aqui agora, a gente já fala nisso aqui desde 1990. O meu treinamento não mudou depois da pandemia. Né? Eu escrevi um livro lá que é O Vendedor de Loja Pós-Covid. É o mesmo livro que eu tinha antes do Covid. Porque no meu entendimento, sempre o relacionamento é humanizado. Então, quando a gente fala de venda, de marketing, eu estava preparando uma palestra ali, eu dei uma revisada nesses 4 P's. Né? Eu continuo acreditando que seja produto. Vamos ver se acerta. Né? Continuo acreditando que seja produto. Né? O preço não é a parte mais fundamental, então eu coloquei lá que os 4 P's seriam produto, pessoas, propósito e partilha. É, isso aí mesmo, Né? acertou. Viu? Não, eu me recordo, de vez em quando eu falho aqui, mas de vez em quando vem. Ratia, mas vem. Produto, pessoas, propósito e partilha. Produto sempre vai ser importante. Pessoas, fundamental para o nosso negócio. Sim. Partilha, isso que a gente está fazendo. A pandemia trouxe isso. Começaram as lives, começaram as pessoas a ensinar o que sabiam. Sem fazer brigadeiro, grava um vídeo e vai gravar. Partilha o seu conhecimento. Partilha aquilo que você faz bem. Porque quando você partilha, você está em movimento. E quando o movimento gera movimento.
Nunca você vai, como empreendedor, você vai conseguir dar um salto se você ficar parado. Tudo que nasce pronto, nasce tarde. Né? Então começa, faz e partilha. Partilha. E possibilidades também, eu falei, né? Não, falou do propósito. Propósito. O propósito é fundamental. Né? O propósito é fundamental. Pra mim, o propósito é tudo. O propósito é tudo. É o que faz você sair da cama. É o que faz sair da cama, exatamente. E a pessoa entender que propósitos e missão são situações diferentes, né? Para você alcançar o seu propósito, você tem várias missões. O caminho é muito árduo para você conseguir o seu propósito. Mas se você tem o propósito, o caminho fica leve. É isso. Porque no final você alcança o seu propósito. É isso aí. É o porquê, é algo maior que te Sim. faz E você pode mudar também ao longo da jornada. Por exemplo, Legal. assim que você abre a primeira empresa, o propósito, vamos ser francos, é grana, é ganhar dinheiro, você tem que pagar conta. É. Sim, Mas a pode partir do mudar. momento que você ganha, se você mantiver o propósito na grana, Você não vai avançar, né? você não vai avançar. Eu acredito Aí, nisso. no meu caso, é pessoas. Eu acho que é transformar a vida das pessoas. Falou tudo, Quem né? trabalha com sonho, com propósito, pra mim se torna imbatível. É, né, Cíntia? Também acredito nisso. Porque dinheiro não cria vínculo, né? Não cria. Dinheiro não cria vínculo. Dinheiro entrou ali e saiu. E esse tem que ser o entendimento. Esse é o mindset, né? Esse tem que ser o modelo mental do vendedor novo. O vendedor de hoje, ele não tem que focar o dinheiro, pelo amor de Deus. Foca as pessoas. Só que os vendedores, eles querem fazer as vendas e não querem ter relacionamento. Quer fazer a venda aqui uma vez. É muito mais fácil você vender para um cliente que já comprou com você. É muito mais fácil. Só que as pessoas não querem entrar em contato, não querem mandar uma mensagem. Ou então você vai na minha loja, faz uma compra, daqui a 2 dias eu estou te mandando outra mensagem. Ô, Rafael, tem um produto aqui que está em promoção. Caramba, eu nem perguntei para você como é que está o produto que você comprou. Eu nem mandei uma mensagem para você dizendo: oi, Rafael, aqui é o Glycon da loja tal. Foi um prazer te atender ontem. Espero de verdade que você tenha ficado feliz também. Sim. Olha, o que você precisar, pode contar Comprou comigo. para um casamento. Como foi o casamento? Se divertiu? e Ninguém tal? faz isso. Aí o vendedor chega para o gerente, chega para mim e fala assim: Glycon, os clientes não respondem as minhas mensagens. Aí eu pergunto: quantas mensagens você enviou preocupado com a vida dele? Ou foi automática? Pior ainda quando é lista de transmissão, né? Que não bota nem o nome do indivíduo, né? Então, ou seja, a pessoa vai te responder quando você perceber, quando ela perceber que você a considera importante e não o produto importante. Sim. Eu não quero vender para o Rafael, eu quero me relacionar. Eu costumo dizer... Não dá pra ser só obrigado pela sua compra. Não dá. Não dá, porque isso não Cíntia, eu falo o não seguinte, humaniza. eu nunca vendi nada. Eu vendo tudo aquilo que eu não quero. Quando eu quero vender alguma coisa, eu boto no LX. Anunciei minha bicicleta ontem, eu quero vender. O cara vai comprar, eu não quero relacionamento com ele. Na loja, na minha vida, o que a gente está fazendo aqui é um relacionamento. O que eu faço a minha vida inteira é relacionamento. Se cruzar as mentes com o mesmo linha de raciocínio, é possível que depois a gente faça um trabalho junto. Se não, ok, contatos, pronto. Eu não faço as coisas esperando vender alguma coisa. A venda é sempre consequência. Quando você tira essa pressão de você vender, você fica um pouco mais tranquilo. E os resultados começam a aparecer com mais intensidade. Isso foi o que aconteceu ano passado para mim. Meta, né? Isso. Meta é bom você não ficar olhando para meta. Você vai fazendo que você vai chegar lá. Porque se você tá ali muito olhando para ela, minha meta é vender 10 itens por dia. Naquele dia você vendeu 5 e ficou pensando que a tua meta é 10, você sofre muito. Trabalha para amanhã você vender 15 e compensar o que você Rafael, não vendeu no tudo dia aquilo que você anterior, agarra com muita força, quebra. Exato. Se você tem a meta ali que você está olhando, você não vai pegar. Você tem um passarinho, eu ando de moto. Se você agarrar o guidão da moto muito firme, você cai. Você tem que estar, as coisas tem que estar leve, você tem que ter o Tem que controle. a meta são 30 dias para você cumprir. Amém. É um Isso, trabalho Amém. após o outro. Exatamente. É assim, mas hoje eu não alcancei a meta, tá bem, mas você progrediu. Sim. Não alcancei, então deixa eu ver o que eu posso fazer para amanhã eu alcançar a meta. Esse tem que ser o trabalho que o gerente tem que fazer o tempo inteiro. E muitos gerentes, às vezes, por cansaço, por N situações, eles abandonam o que é mais importante na gestão, que é o encorajamento, o acompanhamento. Se eu sou líder de vocês, o meu papel é motivar e encorajar. Harvard fez uma pesquisa muitos anos atrás com os professores que foi magnífico. Chegaram numa turma de alunos e falaram para os professores assim: olha, desses alunos todos aqui, a gente fez uma pesquisa de QI aqui agora, e aqueles 2 ali, eles não sabem que a gente está falando deles não, mas aqueles 2 tiveram um resultado espetacular no teste. Acompanha eles mais esse ano, porque no final do ano a gente vai fazer um outro teste, e eu quero ver como é que vai ser o resultado. Final do ano aplicaram outro teste para a equipe. Realmente esses 2 tiveram um resultado extraordinário. Mas aí os pesquisadores falaram para os professores: mas eles não tinham tido nenhum resultado extraordinário no primeiro teste. Eu menti para vocês. Eu só falei que eles tinham tido um teste extraordinário para você ficar mais encantado com eles, você achar que eles eram melhores e aí sim você acompanhou eles o ano inteiro. O que fez resultado não foi o primeiro teste, foi o seu acompanhamento. Sim. Né? Então a gente tem que acreditar nisso. É o acompanhamento que faz a diferença. Agora, o meu santo não cruzou com o dele. Como assim, gerente?
Santo cruza com santo, pô. Santo não cruza com o diabo, pô. Mas é o teu capeta interno aí que tá crescendo demais. Segura a tua onda, né? É verdade. O papel do líder é esse, é olhar sem julgar. É claro, pontuando, cobrando, mas de uma maneira... Ser humano, né? A liderança humanizada não é você fazer tudo que a pessoa quer, não. Mas é você ter respeito, é ter uma comunicação não violenta. Né? É tratar as pessoas de uma maneira justa, igual. É você ter paciência pro erro técnico, para várias coisas. Assim, eu costumo dizer lá na empresa, eu não tenho tolerância para falta de caráter, etc. Isso e adorei o termo que você falou aí, do erro técnico. Adorei isso, vou te levar para a vida. Beleza. Erro técnico, é isso, perfeito. O erro técnico ele vem pela falta da técnica. Sim. Ok, a técnica a gente ensina, mas o comportamento, né? Erro comportamental tem a ver com caráter, tem a ver com ética. Comigo com 25 anos, você foi educado 25 anos pelos seus pais, eu não vou mudar você. Isso. Posso mudar um ponto ou outro, Legal. Mas caráter... Sim. Enfim, posso... Ética, essas coisas a gente não... Eu posso te ajudar a ter mais disciplina, né? Assim, explicar a ser mais concentrado, mais produtivo, administrar o tempo, a se relacionar melhor, a vender mais, isso tudo a gente ensina. Isso tudo. Né? Agora, mau caratismo e antiético, aí não vai dar. Aí não cabe. Uma coisa... fala aí que depois a Varejux, ela tem essa questão da liderança, mas ela também faz treinamento para... vendedores. Sim, sim. Na verdade, a gente criou ano passado, foi muito legal isso até, a gente criou escolas de desenvolvimento, né? Então tem escola de vendas, que são encontros mensais com equipes de vendas, que aí a gente aborda todos os assuntos que fazem parte aí de um profissional de vendas, né? Desde inteligência emocional até as técnicas propriamente ditas, né? Storytelling, gatilhos mentais, tudo. Tem as escolas de desenvolvimento de líderes, que são as escolas para, de repente, você quer formar novos líderes na sua empresa. Isso é legal, hein? Isso é maravilhoso. Isso faz diferença. Capital um vendedor que tem perfil. Porque até porque a dedicação da sua equipe vai ser diferente. Porque eu, por exemplo, eu tenho a filosofia de... eu sou muito contra... Vou falar isso aqui, mas é horrível. Mas eu sou muito contra mandar embora. Uhum. Lá na minha empresa, elas têm uma... Tipo assim, é muito difícil mudar, assim, a equipe pela empresa. Normalmente são eles que acabam saindo, porque o vendedor, eu digo que normalmente é uma passagem, né? A pessoa sempre... Ou ela vira gerente, ou ela vai trabalhar em um outro lugar, porque não é mole não, trabalhar dentro de shopping, gente, sem ver a luz solar, é um trabalho muito árduo, é um desafio. Por isso que eu sempre falo pra elas, gente, vocês trabalham de segunda a segunda aqui, não vem a luz solar, cara, vocês querem ganhar dinheiro com isso aqui. Façam o melhor que vocês possam. Porque não tem por que ficar aqui enjaulado se não for para fazer o melhor. Tem que tirar um proveito disso aqui. Mas o que eu verifico é que, como a gente tem essa... Eu sempre tento tirar da minha própria equipe, quando eu tô em processo de expansão na empresa, então eu tiro da minha própria equipe, normalmente, uma gerente. Óbvio que existem gerentes muito mais experientes, muito mais tudo que podem até complementar. Tem gerentes que vêm novas, mas a gente tem agora... Eu já tive... acho que umas 5 ou 6 gerentes que eram vendedores. Isso é maravilhoso, né? Porque isso é o mais legal. Né? E isso faz muita diferença para o resto da minha equipe. Porque eles sabem que ali eles vão ter oportunidade de crescimento. Maravilhoso. E aí a dedicação e tudo pela empresa faz muita diferença. Você cria um exemplo saudável. Você também pode. Então essas escolas, elas são magníficas. Ano passado eu peguei a turma do Vasco, né, do Gigantes da Colina, que foi muito legal. Que durante 5 meses ali, ele ia abrir mais lojas, ele falou, que eu preciso de gerente. Então em 5 meses ali a gente fez um intensivão. No final foi maravilhoso, recorde de vendas e tudo, foi muito legal. Então tem escola de vendas, escola de liderança e escola de líderes, que aí sim, que é o trabalho que a gente fez com você, que a gente pega os gerentes e faz encontros mensais com eles. E nessa escola de liderança, como é? A escola de liderança são os encontros com os gerentes e a supervisão, né? Encontros mensais também, onde a gente faz tudo de caso, desenvolvimento de líderes, enfim, a gente... Uma pergunta São rápida. 10 módulos com 3 horas de cada... duração de cada módulo. Você pega lá um time de 5 vendedores. Se ali ninguém tem perfil para ser gerente, é perfil ou você, com dedicação, transforma um em gerente, se você quiser? Não, é perfil, né? Interesse. Acontece, mas aí, vamos ver, Rafa, pensa comigo. Imagina que você é gerente de uma loja onde tem 5 pessoas que ninguém tem o perfil ou ninguém quer ser gerente. O que eu costumo dizer é que um líder está trabalhando errado. Se eu sou líder de uma empresa onde na minha empresa ninguém quer ser gerente, tem alguma coisa errada aí. Nunca vai dar o efeito escadinha, né? Ele crescer para botar alguém no lugar e assim vai. Né? Então é muito importante que a gente entenda que qual é um dos principais, se não o principal papel de um gestor, de um líder, fazer novos líderes. Se você tem um líder que não faz líder, desculpa, você vai estudar isso melhor, porque ou ele está com medo de formar pessoas melhores que ele perdeu o emprego, ou ele não tem capacidade de liderança.
enfim, tem que E olhar com eu outro falo na olhar. empresa que você não vai ser promovido quando você não tiver alguém botar no teu lugar. Exatamente. Tem que formar alguém Exatamente. capaz. Então, ou seja, o líder, o papel dele é formar líderes. Então, quando você consegue, dentro da sua marca, eu tenho clientes meus que só promovem de dentro. Só promovem de dentro. Tanto para vendedor responsável, para subgerente, para gerente, tem que estar trabalhando Eu dentro. prefiro. Eu acabo não sendo só, mas eu dou Eu gosto do misto, tá? O meu Porque é misto, tem gente que mas- vem de fora e traz experiência legal. Exatamente de outras. isso. Sim. Exatamente. Oxigena ali, Isso, né? isso. As pessoas também entendem, porque às vezes não estão preparados. Você tem a sua melhor loja. Talvez você não tenha um profissional dentro da sua empresa capaz de assumir a sua melhor loja Sim, agora, né? sim. Nesse caso. Não tem experiência, talvez. Exato, né? Antes da gente ir pro bate-bola, que daqui a pouco Sim, tem que a gente vai pro encerrar, eu, complementando o que a Cíntia falou, que você falou e tal, uma mudança muito grande lá na empresa, ela falou assim, eu demito pouco, né? Eu não gosto de demitir. Mas é porque possivelmente, eu acredito que sim, ela tem um feeling bom. Contrata-se bem. Muito bom. Eu acho que o Perfeito. primeiro ponto é contratar bem. Eu trouxe um RH, né, lá para a empresa e começou a melhorar muito. As contratações melhoraram muito. E aí, naturalmente, você contrata bem, você demite pouco. E eu acho que, crucial, eu achava balela, besteira, por mais de ter feito MBA, gestão empresarial e tal, eu ficava, isso é besteira. Aquela questão de você criar missão, visão, valores. Porque todo mundo abriu um site, uma empresa já botava lá, missão, visão e valores. Copiava do concorrente e botava lá. Banalizou um tempo. Mas entrou uma consultoria lá na empresa e que trabalhou isso. Desenvolveu, sentou todo mundo e tal. Criando a cultura organizacional. Isso, Né? Gaico, é impressionante como meu time fala assim, esse cara não tem como ficar, ele não tem o valor da empresa, não tem os legal. valores da empresa, Olha que o legal perfil isso. da empresa. Isso é maravilhoso. E tal. Parabéns. E aí o RH agora, que trabalha pra gente, recebeu esse material há um tempo atrás, e eles já contratam olhando para aquilo ali, tem que ter Isso esse aí. perfil. É isso aí. E aí isso aí melhorou muito. Então, assim, uma dica que a gente deixa é, não acha que isso é balela, Não. porque são as regras da sua casa, são as aí, questões internas Isso ali é a que base. você tá trabalhando. Na verdade, as pessoas... Qual que é o grande barato, né, que eu acredito? É você fazer com que as pessoas fiquem na sua empresa sem elas precisarem. Isso, Sim. Isso é mais difícil, né? Elas não precisam ficar, mas elas ficam. Por quê? Por causa do clima Se identifica organizacional. com os valores ali. Exatamente. E Com- tem profissional com o que não é, ambiente, tem né? profissional que não é ruim, mas ele não é daquele valor, não tem aquele perfil. Exato. E é muito ruim também É. essa mudança de equipe o tempo inteiro, né? Porque tem a O fidelização cliente do percebe cliente. isso, a venda... sem dúvida, que a equipe não está Cíntia. entrosada. Então, aquele vendedor que está ali há mais tempo, ele já começa a conhecer os clientes que são ali frequentes da loja. Perfeito. Ele tem ali um relacionamento com aquele cliente, faz diferença. Tem muito choque isso. Eu né? não quero que a minha vendedora troque de loja por causa de R$50. Porque troca. Tem muita gente que, tipo assim, que não tem sem aquele dúvida. vínculo e a empresa não corresponde ao que ela quer, troca porque vai ganhar R$50 a mais na loja do lado. Isso Mas não é. quando gosta do local, não troca nem por 100 a mais. Quando gosta do líder. Isso aí. E porque, na verdade, as pessoas não processam as empresas. Elas processam foram os líderes que elas tiveram. Você não coloca a empresa na justiça, você coloca quem foi teu chefe. Né? Sim. Você fica com raiva. Por consequência, vai à empresa, mas a raiva é do a chefe. raiva é de algum incauto ali que não soube conduzir o time, né? É verdade. Geralmente é isso. Né? Vamos pro bate-bola? Vamos sim. Vamos lá. Perguntinhas. Começar. Faço Tem a toda? colinha aí. Tem Vai uma colinha. fazendo, Maior dificuldade. Maior dificuldade? Trabalhar minha ansiedade quando eu tô de férias. Porque quando eu tô de férias... Então a gente não pode tirar férias 3 juntos, não. Sabe um negócio que Quando eu tô de rolar? férias, eu acho que o mundo vai acabar, eu acho que eu não tô sendo produtivo, também. eu acho que o mundo tá andando, e é isso que a gente tava falando, é preciso parar. É preciso. E eu tirei pra mim que janeiro eu paro, tirei isso pra mim. Mas mesmo assim, Janeiro e fevereiro pra mim são os meses mais leves. Mais mas, leve, cara, é difícil. é difícil demais. São os meses mais difíceis. Que estranho, né? A gente deu uma viajada junto com difícil os demais. meninos e tal, isso aqui. Aí chega a Cintia lá com uma pastinha lá das coisas. Eu falei, pô, assim, a gente vai ficar Não 6 dá. sábado e domingo aqui. Eu era aquele feriado, né? Aí ela lá, não, que eu tenho que ver aqui as peças e isso. tal. Assim, fazia lá 1 hora por dia e tal. Foi bom, a gente curtiu, a gente desligou Não, legal. e o fato de fazer mas isso... é isso, é a cabeça te obrigando a fazer aquilo. Porque não mudou tanto ela ter feito aquilo naquele momento. Emocionalmente foi bom. Mas emocionalmente foi bom. Esse é o ponto. Ontem eu tava fazendo entendeu? meus cursos online, porque eu adoro curso online, né? Sim. Ainda mais agora, depois que eu montei a minha empresa, o que eu mais faço na vida é estudar, não pude parar nunca. Terminei outra faculdade lá e tal. E é isso, ontem tava lá, hoje estou também no curso, enfim. Mas a maior dificuldade é essa. Já pensou em desistir? Sabe que não? Não. Eu vou te dar uma dica de uma pessoa que passou aqui e falou uma parada que você vai gostar. O que ela falou? Ela falou que desistir pode. Você não pode desistir de você mesmo. Você legal. pode desistir de um negócio, de uma empresa, de legal. alguma coisa. Mas você não pode isso desistir por de você acaso- mesmo, entendeu?
Por acaso, não. Nunca... Esse negócio, não. Já, outras coisas que eu já montei, já fotografias, estúdios e tal, mas... Mas você desistiu de fotografia. É isso, você não desistiu de você foi só crescendo. Entendeu? Legal, pode crer. Boa, bem falado. Maior vitória? Maior vitória? Eu acredito que a maior vitória minha é receber as mensagens de reconhecimento, sabe? Ah, isso deve ser incrível. Cara, me dá um prazer, cara. Isso deve ser incrível mesmo. Me dá um prazer. É que eu não gosto de ficar mostrando, não, porque eu acho meio... Mas eu guardo todas. As cartinhas que me mandam nos treinamentos. Eu tenho um cantinho ali que tem uma pilha de papéis ali, de rabiscos e tudo. Pessoas, né, cara? Sim. Isso é reconhecimento. Né? Eu brigava muito uma época... Brigava não, né? Era conversa. A minha irmã, ela empreende agora, mas por muito tempo ela foi só cientista, professora. E aí ela falou uma vez para mim que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, eu vou dar uma palestra, ela ia na Suíça, vai ainda, assim, o mundo todo da palestra e tal. Aí a gente brincava assim, almoço de família, e o chequinho? Qual o valor do cheque, né? Aí ela, não, eles estão pagando a passagem, a hospedagem e tal, não sei o quê. Aí teve um dia que acho que ela ficou meio chateada, ela falou assim, vocês nunca foram aplaudir de pé, ou vocês nunca receberam uma aperto de mão. Para que me arrepiou aqui agora. Aí ela falou assim, não é cheque. Falou tudo. Isso aí é o cheque em branco que ela recebe. É isso aí. Maravilhoso. Dica de repertório. O repertório, Cíntia, que eu costumo dizer é o seguinte, que nem agora, eu sou mentor de oratória, né? Eu dou aula de oratória e tudo. Aí as pessoas falam assim, Glauco, me indica um curso de oratória. Aí eu falo, qualquer um. As pessoas, eu acredito assim, claro, tem os grandes best-sellers, né? O Stephen Covey é um escritor que eu adoro, Daniel Goleman é outro que eu acompanho. Mas eu sou uma pessoa que, assim, eu experimento, eu vou lendo tudo, Cíntia. Né? Ela aparece um filme legal, eu assisto o filme, você me pergunta o nome do filme no dia seguinte, eu não lembro. Mas eu sou uma pessoa com sede de aprender, de curso, aprendizagem, de sim. tudo, cara. Quando você sente que o livro é uma série... Mas meio balela, você para no meio assim? Você tem ideia? Acrescentando Eu em não nada. consigo assistir nem série, Rafael. Eu não consigo assistir, eu não sou uma pessoa para assistir série. Eu assisto, a não ser que seja uma série sobre uma personalidade bacana. Adoro biografias. Sim. Leonardo da Vinci, pra mim, é o cara. Sacou? Eu adoro biografias. Mas não tem uma pessoa específica. O que eu falo é o seguinte, cara, hoje a gente tem uma riqueza de conteúdos na internet. Sabe, você quer melhorar a tua oratória, coloca lá como melhorar a minha oratória. Você quer melhorar o teu relacionamento, coloca lá na internet e se dedica e vai. As pessoas me perguntam assim, Glauco, me indica um curso de oratória. Eu falo, qualquer um de R$50 do Instagram, pega e faz. Porque se você saiu da inércia e passou a primeira marcha, depois a segunda, a terceira vai ser mais fácil. O mais difícil, onde a gente gasta mais energia, é sair do 0 para 1, né? Depois que saiu, amigo, vai que vai, né? Então o repertório que eu sugiro é lifelong learning. Não pare de estudar, não pare de aprender. Curso da Fundação Getúlio Vargas, grátis, tem uma cacetada. Escola Conquer, que é uma escola que eu adoro muito, fui aluno lá, fui mentor lá da escola, também tem diversos cursos, vira e mexe eles colocam cursos grátis. O que eu falo para as pessoas que se interessam entra na internet, vai se cadastrando de mala direta em todos os sites que você acredita que tem um conteúdo legal. Mas sabe uma dica que também eu acho legal? Eu, por um tempo, eu gosto muito de ler, e aí quando eu li minha pilha de livro, era só assim, liderança, gestão, como sei o quê, eficácia, tal. E aí eu, de um tempo pra cá, eu comecei a alternar. Eu comecei a ler um romance. Isso que eu perguntava, era muito mais técnico, né? Um livro de outra coisa. Isso tem me feito, além de descansar um pouco a cabeça, também aprender outras coisas, sabia? E que você usa também no trabalho. Que então, legal, essa é uma dica também legal de... Porque acabava que era uma leitura que você não descansava, né? Você um aplicativo muito bom, o aplicativo 12 minutos. Eu tenho ele, 12 minutos. Todo dia ele vai um resumo de um livro durante 12 minutos. Eu já vi sobre isso, é muito legal. Eu vi no Instagram. Cara, adoro esse aplicativo, adoro. E quando eu gosto muito lá, eu pego e baixo lá, eu tenho uma coleção de livros lá. Lá em casa eu sou filho de professora, irmão de professoras e família toda de poeta, de professor. Então, livro lá em casa de leitura sempre foi quase que obrigatório. Então, é algo que eu tenho prazer também, né, de leitura. Legal. Então, vários. O que for ler, lê um romance, lê aquilo que te faz feliz, lê aquilo que faz você viajar e se desligar um pouco, né, dessa loucura toda. E por último, conselho para quem quer empreender. Conselho para quem quer empreender? Se prepare um pouquinho. Porque o Brasil é um dos países que mais se empreende, mas tem tipos e tipos de empreendimento, né? O empreendimento por necessidade e o empreendimento que é feito pautado em um planejamento, em um estudo. É claro que você, de repente,
quem vende brigadeiro hoje é um empreendedor, começou a vender um brigadeiro na escola, estava empreendendo e tudo. Mas por que ele está fazendo isso? Porque tem um propósito ou porque tem a necessidade? Estuda melhor isso, né? Acredita em você, fundamental. Mas estuda aquilo que você quer entrar, não sai pulando de cabeça, assim, confiando só no teu feeling. Eu acho que o que me ajudou muito com o tempo, né, com as faculdades, eu costumo dizer, eu tenho 5 faculdades, pô. Né? 3 incompletas, tá? Mas isso mostra o quanto eu gosto de buscar conhecimento, de estudar, de me preparar. Se prepare. Se prepare. Sim, Que aí os desafios E todas serão elas menores. agregaram muito, mesmo não estando completas. Todas agregaram, exatamente. Todos os Conhecimento é cursos sempre que eu fiz, válido. exatamente isso. Por isso que eu sempre falei isso. Nunca, vou sair, vou para outra. Não tem importância, mas você está estudando, você está em movimento, você está alimentando a sua mente com atitudes positivas, né? Sim. Isso vai te levar no Fala do arco-íris. seu Instagram, divulgue seu Instagram pra gente. É legal. Eu quero agradecer imenso, né? Isso aqui, tá aqui. Adorei. Vocês são Foi espetaculares. legal. Gente, Varejux. Varejux eu preciso falar, foi uma mudança na minha empresa, assim. Obrigado, eu acho que Cíntia. de treinamento, de equipe, eu vejo pelo feedback dos clientes que não é só venda ali, né? Isso. Tem pessoas envolvidas. total, Então faz muita diferença para quem lida, no meu caso, para quem lida com venda ou até para quem lida com outras questões, né? Sim. Eu acho que fez muita diferença na minha vida mesmo, faz diferença na minha empresa e esse ano trabalharemos muito tempo Amém. juntos. Mas eu vou Fico fazer feliz. um elogio aqui também. O cara é gente boa. Assim, é genuíno o que ele fala e tal. Obrigado, Rafael. Acho que tem muito profissional, já esbarrei com alguns, que assim, vai lá, fala muita coisa legal e tal, mas ele mesmo, você vê que não põe em prática não, entendeu? E eu mesmo. Ele não tem a dos treinamentos. leveza do que ele tá pregando, sabe? Entendi. Tipo assim, então, parabéns, você tá no Obrigado, lugar irmão. certo. Obrigado, querido. E mandou super bem. Obrigado. Manda super bem. O Instagram, Eu que como é que é? agradeço. Varejux, o Instagram. Tem o Glycon_Emerick, que é o meu pessoal, né? Aham. Mas o Instagram da empresa é o Varejux. Tem o site também, varejux.com.br, que aí lá tem a história toda, tem o serviço que a gente faz. E vamos em frente todos. Sempre. E inscrevam-se no canal, pessoal. Gente. Inscreva-se no canal. O Glauco já vai se Você pode inscrever no assistir, canal. Tá inscrito você lá, pode tem- assistir ou ouvir YouTube ou Spotify. Sigam a gente no Instagram, que é papo.decompadres. O meu Instagram pessoal é cintia.pamplona. O do Rafael tem muitos detalhes. O meu é rápido. Rafael S. Baptista, Rafael com PH, Batista com P mudo. Pronto. Já tá. Rafael S. Baptista, Rafael com PH, S. Batista com P mudo. Batista com Pronto. Belmudo. É isso, com os detalhes. Pessoal, segue a gente lá. A segunda temporada agora vai ser muito legal. Vamos lançar vários cortes, né? Cortes maiores também. Sim, né? sim. Assim, pedaços assim, melhores momentos. Vai ser difícil tirar melhores momentos dele, que vai ser um corte inteirão. Vocês são Que foi bom. encantados. Mas curtem, comentem e indiquem pros amigos. Muito É obrigada isso, pessoal. por assistir. Quer dizer, muito obrigada por Muito estarem obrigado. acompanhando a gente. Só tenho a agradecer. Até a próxima, pessoal.